Olá a todos, aqui é o professor Polaco, professor de Física, e vamos começar então a correção do Enem na parte de Física, o segundo dia. Vamos lá, pessoal? A primeira questão que vamos comentar, tá? Na versão amarela, ela é a questão de número 92. Repare que na nossa tela aí vai ter cada versão de prova e o equivalente da numeração para essa versão. Amarela 92, o azul é 109, cinza é 106 e rosa é 130. Então sempre olhe aí do lado ao número da questão e a versão da sua prova, muito importante. Então vamos à questão que fala sobre panela de pressão. Tá? Pode parecer algo muito corriqueiro no nosso dia a dia, utilizar a panela de pressão para cozinhar alimentos, e uma vez que começa a ferver, faz aquele barulho típico da panela de pressão, é muito comum as pessoas irá e abaixar, tá, o volume lá do fogo. E a pergunta é, ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Se você reduz a chama, está queimando menos, você gasta menos gás. Então a alternativa correta é a alternativa E, que fala, se faz isso para evitar o consumo de gás desnecessário. É a letra E. Ok, senhores? Questão direta, mas tem que saber. A próxima questão, que na versão amarela é a 94, verifique a numeração nas outras versões, que fala sobre os fones de ouvido, tá? Com redução de ruído ativa. É algo que está na moda agora, entre os jovens agora, fones de melhores qualidades e que reduz o ruído externo. O texto fala sobre essa tecnologia, e aí é muito importante que ele fala, que essa tecnologia faz o que? Um cancelamento de ruído, ou seja, uma interferência destrutiva do som chamado de ruído. Se é uma interferência destrutiva, então qual o fenômeno associado à ondulatória? A pergunta é, a tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? O fenômeno de interferência. Para ser mais preciso, interferência destrutiva. O que o fone faz, na verdade, ele capta o ruído de fora, tá? Produz um som dentro do fone com a fase oposta, ou com uma inversão de fase. E produz, então, uma interferência destrutiva, reduz a amplitude e você escuta menos o som do lado de fora, ou com uma intensidade menor. Questão bem direta, mas repara todo o conteúdo que tem por trás. Tá? Aliás, nossa prova do Enem, em Física, foi uma prova que exigiu bastante conteúdo dos senhores. Vamos lá, a próxima questão. Na versão amarela 96, o assunto agora é a parte de eletricidade. Mesmo você não lendo o enunciado, você olhar para os circuitos, já percebe que é um circuito em série. A fonte é de 12 volts e você tem 4 resistores em série, todos eles iguais. Se a ligação é em série, importante, a corrente elétrica é a mesma. E o que acontece com a tensão? Divide a tensão. Importante, a pergunta que ele fala sobre isso. Ele tem um equipamento que opera de 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ, que não está representado no circuito. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento pode ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade de corrente nele estabelecida? Nele quem? No equipamento. Esse equipamento, a especificação dele, que não está representado, ele foi fabricado para 9 volts e ele tem uma resistência interna de 10 kΩ. Sabendo isso, você sabe lá no nosso circuito que a fonte é de 12 volts. Vamos voltar. Fonte de 12 volts, cada resistor aqui vai ter 3 volts. Cada resistor vai ter 3 volts. Se nós precisamos de 9 volts, vamos precisar de ligar 3 resistores. Essa é a primeira parte da conta, 12 volts por 4, 3 volts por resistor, precisamos de 9. Então tem duas opções, ou você liga no começo de A até D, ou você liga de B até E. Importante, você vai ter que ligar o seu equipamento entre 3 resistores. Tá, mas e qual é a corrente que vai ser estabelecida nesse equipamento? Vamos fazer o cálculo de corrente
lei de Ohm. Tá? Como você vai fazer? U igual a RI. Uma vez você sabe da primeira lei de Ohm, isola a corrente. Dado no texto 9 volts, a resistência do equipamento 100 kΩ, faça as contas, 0,910 a menos 3 ou 0,9 mA. Embora tenha duas possibilidades de conexão, a única que tem a corrente correta 0,9 mA, ela é conexão de B até E. Por isso que dá a alternativa D de dado. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão, senhores. Aqui na versão amarela é 101. Verifique o número nas outras versões. Tá? É uma questão que fala sobre um aquecimento, tá? Em um aquário. E importante são os dados fornecidos aí. Tá? Esse aquário tem 50 litros. A potência do aquecedor é de 50 watts. Tá? Ele vai ficar ligado durante 1 hora, 3.600 segundos. O calor específico da água foi fornecido, a densidade da água foi fornecida. Pergunta, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura do aquário? Já que, você, com a potência ligada, mantinha a temperatura constante, se você desligar, ele vai perder essa energia. Antes de mais nada, vamos acertar as unidades. Tá? 1 hora passando PSI 3.600 segundos. A massa de água que tem no aquário são 50 litros, densidade 1 kg por litro, vai dar uma massa de 50 kg. E se potência está em watts, o calor específico de kilojoules vamos passar para joules. Quilo vale 1.000, isso aqui dá 4.000 joules por quilograma Kelvin. Acertamos as unidades? Vamos aos cálculos. Potência é calor sobre tempo. Como vai alterar a temperatura? Então é calor sensível, MC delta θ. Como ele quer a variação de temperatura, isole então o delta θ. Passa a potência multiplicando, isolamos o delta θ, agora é só substituir os valores. A potência 50, intervalo de tempo 3.600 segundos, passamos para o PSI. A massa de água 50 kg e o calor específico 4.000 joules por quilograma Kelvin. Nós descobrimos então que essa variação de temperatura é 0,9 Kelvin, já que é uma variação em Kelvin, em Celsius é a mesma variação. Lembra que variação Celsius para variação Kelvin são valores equivalentes. Portanto, alternativa C. Vamos continuar, senhores. A próxima questão é a questão na versão amarela 106. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Então é importante saber tempo. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e a sua carga total nominal 60 ampere-hora. Então já está dando a carga da bateria. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual os esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Se falou equipamento amperímetro, se quer medir corrente elétrica, como se mede corrente elétrica? Ligando em série. Então o amperímetro tem que ser uma conexão em série. Você já elimina a letra A letra E. Por outro lado, qual o valor que vai ser medido? Vamos calcular a corrente. Tá? Lembrando que vai ser uma conexão em série. Corrente é carga sobre tempo. Passa o tempo para lá. Então a carga é I vezes delta T. Ele deu a carga 60 ampere-hora, então tempo em hora. 5 dias. Passa para a hora, multiplica por 24, 120 horas. Substitua os valores. Se corrente é carga sobre tempo, vai ficar 60 sobre 120, o que dá meio ampere. Conexão em série. E o amperímetro medir meio ampere é só a alternativa B.
Vamos lá continuar, senhores. A questão 108 é uma questão bem direta. Ele fala de um lançamento, tá, horizontal sobre uma mesa. Ele quer saber qual é a trajetória da bola. Então nós já sabemos que, poxa, isso é um lançamento balístico. A trajetória vai ser um arco de parábola. Tá? Se o lançamento vai ser na horizontal, vai descrever meio arco de parábola. A única alternativa, você tem um meio arco de parábola, é a letra D de dado. Mas você tem que saber conteúdo. Talvez essa questão, a 109 da versão amarela, seja a questão mais trabalhosa que nós tivemos nessa prova. O que ele fala? 2 engenheiros estão verificando uma cavidade, tá, no solo. De acordo com o planejado, a profundidade requerida é de 30 metros. Vamos guardar esse valor. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência, que permite relacionar a profundidade com os valores das frequências de 2 ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. Então, o nosso modelo é um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considerando que a velocidade do som na cavidade é de 360 metros por segundo, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual o valor da próxima frequência de ressonância que será medido? Lembre que são 2 frequências de ressonância consecutivas. Se essa é a menor, vamos descobrir então qual que é o harmônico que ocorre essa ressonância. A próxima é o próximo harmônico. E lembrar, se ele falou que é tubo fechado, só são ressonâncias, tá, pares. Utilizando como equação de tubo sonoro fechado, F igual a 2N menos 1 V sobre 4L. Quem que é L? É o tamanho do tubo, que para nós é a profundidade do fosso, 30 metros. Velocidade, 360 metros por segundo. Vamos descobrir, então, qual que é essa primeiro harmônico. Você faça as contas, tá? 135, velocidade 360, profundidade 30, você descobre que o valor de 2N é 46. Como o harmônico é 2N menos 1, isso se trata do 45º harmônico. Qual que é o próximo harmônico? O 47º. Tá? Porque tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Se é 47º harmônico, tá? Então qual que vai ser o número de nós? 1 a mais. Vão ser 24 nós. Repete a equação de tubo fechado. F igual a 2N menos 1. Repare que essa conta aqui, você poderia colocar diretamente o 47, tá? Realizando os cálculos, 141 Hz, letra C. Essa era a questão mais difícil da nossa prova, ou mais trabalhosa da nossa prova. Continuando, senhores. Questão 112 da versão amarela. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Cobrir espelhos, não pegar em facas, garfos, outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos, e um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que não seja conversível. E por que é importante você estar dentro do interior de um carro? Como que é a estrutura do carro? É uma estrutura de metal. Se a estrutura do carro é uma estrutura de metal, ele funciona como o quê? Como uma gaiola de Faraday. Tá? Ou seja, você vai ter, então, o efeito de blindagem de carcaça. A alternativa que fala sobre isso é a letra C. Só uma atenção aqui. Muitas vezes você acha que o carro, tá, isola as pessoas porque o pneu é isolante. Ele não protege as pessoas porque o pneu é isolante. Tá? O carro protege de raio porque a carcaça dele é de metal, funciona como uma gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática. Próxima questão, uma questão de mecânica da frente 1, questão 122, o que ele fala, ele dá um trecho de uma estrada, tá?
fala que o carro parte do repouso e você tem 3 semáforos na frente. Como que é o movimento descrito por esse carro? Ele parte do repouso, inicialmente com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí ele prossegue com velocidade constante. Então nós temos 2 movimentos. O início é movimento uniforme, uniformemente variado, e depois é o movimento uniforme. Então você tem que analisar esses 2 movimentos. Então vamos analisar o início, que é o movimento uniformemente variado. Tá? E o que ele pede é, considerando, você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. É a chamada onda verde. Uma vez abrir o primeiro semáforo, como você garantir que todos os outros vão abrir no momento certo? Tem que abrir 100 metros quando você tiver 100 metros antes. Guarda a informação. Considerando essas condições, há aproximadamente quanto tempo, depois da abertura do semáforo em 0 ou em O, os semáforos A, B e C devem abrir? Vamos aos cálculos. Primeira parte que nós falamos, vamos transformar a velocidade de km por hora para metro por segundo e vamos analisar o movimento uniformemente variado. Já que tem que atingir a velocidade de 20 metros por segundo, com uma aceleração de 1, são 20 segundos acelerando. Qual a distância percorrida? Poxa, equação horário de espaço. ΔS igual a V0T, gama sobre 2T quadrado. Lembra que ele partiu do repouso. Realizando as contas, você descobre que ele percorreu 200 metros. Vamos deixar, a partir daqui vai ser o quê? Movimento uniforme. Como ele tem que estar ainda a 100 metros antes do próximo semáforo, então você faz o quê? Dos 500 metros, tira 100, são 400 metros, já andou 200, vão sobrar então 200 metros em movimento uniforme. 200 metros em movimento uniforme a 20 metros por segundo, vai dar 10 segundos. Então, para o primeiro semáforo, 20 segundos acelerando, mais 10 segundos em movimento uniforme. Para o primeiro semáforo, são 30 segundos. A partir daqui, para os próximos semáforos, lembra que ele vai ter que chegar a 100 metros antes do próximo. E como ele está 100 metros antes desse primeiro semáforo, 400 mais 100 volta a dar 500 metros para o B, mais 500 para o C. Portanto, os tempos vai manter movimento uniforme. 20 metros por segundo, 500 metros, 25 segundos. Para o semáforo C, 1000 metros a 20 metros por segundo, 50 segundos. Cuidado que esses são os intervalos de tempo. Tá? Não esqueça que você já gastou 55 segundos. Tá? Você já tinha gastado 30 segundos no começo, mais 25, vão dar 55 segundos para o semáforo B, mais os outros 40 segundos, vai dar total de 80 segundos. Então, 30 segundos para o semáforo A, 55 para o semáforo B, 80 para o semáforo C. Alternativa D de dado. Um cuidado aí é que, embora você tenha que parar 100 metros antes, lembre que a contagem também começa 100 metros antes. Então, dá sempre um intervalo de 500 metros. Próxima questão, 125 da versão amarela, de uma charge do Garfield, que ele se esfrega nos pés do dono e fica todo eletrizado. E aí ele fala qual é o motivo dessa eletrização. Bem, se ele se esfrega, eletrização por atrito. O que acontece na eletrização por atrito? Você tem movimento de cargas elétricas. Quais cargas elétricas? Elétron. Então, a única alternativa possível é a letra D de dado. Questão direta, mas tem que saber conteúdo. Como todas as questões aí da prova. Uma prova muito conteudista. Próxima questão, 130, da amarela. Ele fala sobre uma usina geradora de energia elétrica. Tá? Que pode ser através de queda d'água, ou uma termoelétrica por vapor de pressão, ou até mesmo um moinho eólico ou um aerogerador.
não importa. Tudo isso funciona a partir do quê? Movimento relativo de ímãs. Você tem que produzir uma variação no fluxo magnético. E aí vem a parte importante. Fala que durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença do potencial obtido nos terminais da bobina resulta do aumento de o quê? Para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que lembrar da lei de Faraday. O que diz a lei de Faraday? Que a DDP, ou a força eletromotriz gerada, depende do módulo da variação de fluxo ou do intervalo de tempo. Se teve um aumento da DDP, então teve um aumento, tá, na variação do fluxo. A alternativa que fala um aumento na variação do fluxo é a alternativa D. Questão direta, desde que você saiba o conteúdo. Vamos para a próxima questão, senhores. É a questão 131, tá? E aí, importante, é a figura que ele fornece para nós, é a questão do prisma. Ele fala sobre o experimento, no qual incide luz solar. Nós sabemos que o prisma vai decompor a luz. E importante, tá? Nessa decomposição da radiação solar, aqui está o vermelho. E no final está o violeta. Então, nós sabemos que abaixo do vermelho tem o infravermelho e acima do violeta vai ter o ultravioleta. Qual radiação que mais esquenta? O infravermelho. Então, em quais recipientes da água terá maior temperatura ao final do experimento? Aquela radiação que vai estar abaixo do vermelho. O infravermelho, letra A. Questão direta, mas tem que lembrar de decomposição de radiação. E qual é a radiação mais relevante para o aquecimento? O infravermelho, chamadas ondas de calor. Continuando. Essa é uma questão polêmica na nossa prova, tá? A questão amarela é a questão 133, embora parte de um fenômeno corriqueiro do nosso dia a dia, que fala os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo às fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em um local onde incide diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Você tem vários fatores aí, mas como vários fatores para não colocar a geladeira em um local de maior temperatura ou de grande incidência solar. Mas dado que a pergunta, tá, é o aumento do consumo de energia, tá, vamos dar como alternativa a questão do item D, que fala que a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Porque se tem mais trabalho, aumenta o consumo. Tá? Embora, tá, a letra A também seja uma boa explicação para essa pergunta. Mas dado que a pergunta fala sobre aumento de consumo, tá, vamos adotar como gabarito a questão o item D. Questão 134 da versão amarela, já é uma questão bem direta. Tá? Reparem a figura, ela vai falar sobre o mergulhador que está preso no bolsão de ar, e para sair do bolsão de ar, chegar à superfície, ele vai ter que ter uma variação na profundidade de 50 metros. Ele dá um gráfico para nós, fala sobre a questão importante do chamado tempo de descompressão, porque quando você está em alta pressão, debaixo da água, você aumenta a solubilidade de oxigênio e de nitrogênio na sua corrente sanguínea. Então você tem que ficar um tempo sobre alta pressão, chamado tempo de descompressão. E aí ele fala, ó, dado a variação de pressão em quilopascal, esse é o tempo. Pergunta, considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água 1000 kg metro cúbico, em minutos. Qual o tempo da descompressão? Para que o mergulhador deverá ser submetido. Como eu vou saber o tempo? Sabendo qual é a variação de pressão. Como eu vou saber a variação de pressão? Olha na primeira figura. Qual que era a variação de profundidade que ele ia ter? 50 metros. Então, a variação de pressão é devido a 50 metros.
a densidade já está no SI, a aceleração gravidade está no SI e a profundidade de 50 metros também está no SI. Então, fazendo as contas, vai dar 50×10 a terceira Pascal ou 50 quilopascal. Por que é interessante deixar em quilopascal? Para você consultar no gráfico. Vai lá, 500 quilopascal, vai lá no gráfico. Leitura direta. Quanto tempo? 60 minutos. Letra C. Já estamos na reta final já da prova. Nossa última questão. Na versão amarela é o número 135. E também é uma questão que exige bastante conteúdo de nós. Ele fala sobre um modelo que está na escala de 1 para 100, na dimensão linear. No comprimento desse modelo da Torre Eiffel, está de 1 para 100. Quer dizer, cada barra no seu modelo é 100 vezes menor do que o real na Torre Eiffel. E ele fala assim, considere que a torre real tem uma massa m-torre e exerce na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão p-torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m-modelo e exerce uma pressão p-modelo. A nossa pergunta é, como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões P-torre sobre P-modelo? Poxa, ele deu uma proporção, não de pressão, ele deu uma proporção de comprimento linear. A partir dessa relação de comprimento linear, a gente tem que achar uma relação de pressão. Como a gente calcula a pressão, senhores? Pressão é força sobre área. Qual vai ser a força que vai fazer? Força peso sobre área. E força peso depende da massa. Então vamos lá, dado que o comprimento da torre é 100 vezes maior que o comprimento do modelo, 100 vezes podemos colocar 10 ao quadrado. Legal. Se vamos falar em área, área é comprimento ao quadrado. 10 ao quadrado você eleva ao quadrado, vai ser 10 à quarta. Então a área da torre é 10 à quarta a área do modelo. Por sua vez, de comprimento para volume, volume tem quantas dimensões? 3 dimensões. Então você vai elevar ao cubo. 10 ao quadrado eleva ao cubo, vai ser 10 à sexta. Então o volume é 10 à sexta. E se o volume é 10 à sexta, a massa também aumenta em 10 à sexta. Porém, aqui é uma razão de pressão. Pressão vai ser peso sobre área, peso, densidade, vezes volume, vezes gravidade. Como é que é uma razão de pressão? Vamos dividir a pressão da torre pela pressão do modelo. Dividindo as duas expressões, nós vamos ficar com a relação volume torre, área do modelo, volume modelo, área torre. Substitua, tá? Em cima, volume do torre pelo volume do modelo vai dar 10 à sexta, e a área do modelo pela área da torre vai dar 1 sobre 10 à quarta. Realizando essa conta, simplifica 10 ao quadrado. Também é uma questão nada trivial, repare. Você tem que pensar tanto em volume, como em área, como em massa. E a relação para comprimento para área, você eleva ao quadrado, comprimento para volume, eleva ao cubo. Isso nos leva à alternativa C. E com isso, a gente termina a correção do Enem em Física do segundo dia. Um abraço a todos, tá? E até uma próxima, senhores.